Olá, estamos aqui dando continuidade à programação da terceira Jornada Elétrica, um evento realizado pelo Elétrico, que é o grupo de pesquisa em ciberdança, liderado pela professora Ludmila Pimentel. Na programação de hoje temos duas atividades. Essa mesa agora às 17 horas e logo mais às 19 horas teremos uma mostra de videodança e videoarte. Eu sou Doroteia Bastos, integrante do Elétrico, professora do curso de cinema da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, e junto comigo nessa atividade também temos a mediação de Roberto Basílio. Oi, Beto. Oi, Dot. Eu sou Roberto Basílio Fialho, professor dos cursos de licenciatura em dança e teatro da UESB, professor de visualidades cênicas e participante do grupo elétrico Pesquisa em Dança. Passo a palavra de volta para Doroteia. Obrigada, Beto. Bom, eu e Roberto vamos mediar essa mesa intitulada Dança e Pandemia, produção de videodanças e videoaulas em novo contexto, no qual contamos com a presença de duas queridas convidadas, a Liare Sampaio e Verúzia Corrêa. A Liare é mestranda em dança pela UFBA, licenciada em dança pela Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, é professora efetiva da Rede Estadual de Educação e leciona no CEP Pio XII, em Jaguaquara, e tem pesquisa voltada para a videodança e o uso das tecnologias digitais na educação. Verúzia é doutoranda em dança pela UFBA, foi professora substituta da Universidade Federal do Sul da Bahia. É mestre em dança com a pesquisa Dança como Campo de Ativismo Político, O Bicho Caçador. É idealizadora e diretora artística do Festival de Dança de Itacaré, fundadora e coreógrafa do Núcleo da Tribo, criadora e apresentadora da série Pilates e Dança no IGTV e autora do livro Pilates e Dança. Sejam muito bem-vindas, Aliare, Verúzia, e obrigada por aceitarem fazer parte do nosso evento. Informo a todos vocês que estamos online no YouTube e vocês podem fazer perguntas para nossas convidadas que responderão no próprio chat do YouTube. Nesse momento, passo a palavra para a professora Aliare. Olá, eu sou a Liare. Minha fala agora, né, vai partir do chão da escola pública, né, que é onde acontecem as minhas experiências. Então, vou falar um pouco do processo de produção, né, de videodança na escola pública, né, que diverge um pouco, né, das produções no ensino superior e na escola particular. E eu preparei um roteiro aqui para me guiar, porque eu sou uma pessoa que gosta de falar bastante, para não desviar, né, do nosso objetivo principal aqui na mesa. Então, durante a pandemia, né, a gente teve que se adaptar a diversos aspectos para dar continuação, né, aos nossos trabalhos, visto que a Covid-19 é um vírus que se dissemina por meio do contato humano, contato esse que é super importante, né, para a nossa sobrevivência. E por conta disso, tivemos que repensar a educação, o currículo, o tempo que a gente vai gastar, né, na aula, visto que a exposição das telas, né, se multiplicou durante esse período. E pensando, né, como a gente de fato ia conseguir atingir esses estudantes, sendo que na escola pública, né, a realidade é que nem todo mundo tem acesso à internet, nem todo mundo que tem acesso à internet tem disponibilidade de horário, né, visto que vários estudantes tiveram que começar a trabalhar durante a pandemia. E como eu trabalho, né, numa cidade de interior, temos um público também muito grande da zona rural, onde não tem sinal de celular, muitos não têm celular, e quem tem divide o celular com a família inteira. Então, esse contexto, né, de pandemia revelou ainda mais as desigualdades que existem, né, no âmbito da escola pública. E fez com que vários docentes tivessem que se reinventar. Mas mesmo antes da pandemia, né, eu sempre busquei me reinventar, talvez porque o que eu costumo ver, né, no ambiente da escola pública não é algo que me agrade tanto. E a pandemia colocou, né, em questão o fato do letramento dos professores para as mídias, tanto dos professores quanto dos estudantes, né? Embora a tecnologia digital, assim como as outras formas, né, de tecnologia que são utilizadas para a educação, é algo que vem, né, de longas datas. Mas grande parte, né, dos professores eles não tinham esse costume, né, de utilizar as mídias para poder fazer as suas aulas. Então, isso fez com que
durante a pandemia, replicassem, né, o modo tradicional de ensino em sala de aula no ensino remoto, o que não mostrou, né, um resultado muito positivo por parte dos alunos, o que eles fizeram, que eles tiveram que se adaptar novamente, né, para poder atingir esses estudantes, no caso, que acompanham, né, as aulas síncronas, visto que o colégio que eu trabalho, né, temos 3 tipos de grupos de estudantes. Aqueles que possuem internet e têm condições de acompanhar as aulas síncronas, os que possuem internet, mas não têm condições de acompanhar as aulas síncronas porque tiveram, né, que começar a trabalhar, e os estudantes que não têm celular, não têm internet, que acompanham, né, essas atividades por meio de blocos de atividades. Então, parece, né, atualmente que os jovens são ligados às tecnologias digitais, mas na realidade da escola pública não foi bem assim. Então, tanto os professores quanto os estudantes tiveram que se adaptar. E professores até mesmo que não tinham familiaridade, né, com essas plataformas como o Google Meet e o Classroom, tiveram que aprender, né, a mexer nessas plataformas para poder ensinar os estudantes, visto que eles só usavam, né, o dispositivo celular para mexer em redes sociais como WhatsApp e Instagram. Mas a videodança é algo que eu já trabalhava, né, no ensino básico antes mesmo da pandemia, e já era algo que era muito difícil, porque na escola pública, as famílias, né, tem famílias que é um celular para a família toda, e eu solicitava, né, que eles levassem esse celular para o ambiente escolar, o que gerou também, né, um certo estranhamento, porque o celular não é um dispositivo que é bem visto, né, pela comunidade escolar. E eu utilizava o mesmo, né, para produção de videodança, porque é algo, né, que mesmo que a maioria dos estudantes da escola pública não tenham, era possível, né, de estar presente ali na sala de aula. E celulares esses que não tinham, né, opção de memória muito grande. Então eu tive que buscar, né, alternativas de trabalho, né, com esses estudantes, formando grupos, duplas. E como não tinha disponibilidade, né, de memória para fazer downloads de aplicativos de edição, eu solicitei, né, dei instruções para a gente realizar o play e o pause como ferramenta de corte, né, o que foi algo que foi super positivo, visto que esse celular não tinha, né, memória para baixar aplicativos de edição, fora outros dilemas que apareceram, né, desses estudantes para essa produção, com relação à aceitação desses estudantes, a vergonha de aparecer em frente às câmeras, e tudo isso se agravou ainda mais durante a pandemia, porque 99% dos meus estudantes, eles não ligam as câmeras, né, os que acompanham as aulas síncronas, não ligam as câmeras durante o ensino remoto. Tanto que me levou a fazer uma pesquisa com os estudantes, né, nos quais eu trabalho, o porquê eles não ligavam as câmeras durante as aulas. E a maioria respondeu porque tem vergonha ou porque o ambiente da sua casa eles não julgam o mais adequado e tem vergonha que as pessoas vejam como é de fato a casa deles. E eles relataram também durante essa pesquisa que os alunos novos eles não conseguiram, né, fazer amizade e conhecer outras pessoas, vistos que eles não veem ninguém. A maioria das aulas, a única pessoa que liga a câmera sou eu. E eles têm vergonha também, né, de interagir no chat. E a videodança, ela também não era muito abordada, né, na escola antes de eu começar a lecionar, visto que essa é uma disciplina que muitas pessoas pegam para poder completar a carga horária. Então, foi o que causou também um certo estranhamento por parte dos alunos ver a dança de uma forma diferente, né, no ambiente escolar. Mesmo a videodança já esteja, né, prevista nos parâmetros curriculares, ela ainda não era abordada, porque como os professores que lecionavam não tinham familiaridade, né, nem com a videodança e nem com a tecnologia digital, optavam, né, por seguir no ensino de artes visuais, mesmo que a BNCC, né, preveja um ensino tanto de dança como teatro, como de outros aspectos da arte também.
É, E com a pandemia, né, mesmo fora do ambiente escolar, essa videodança também se intensificou. Porque todo mundo que tem um celular e tem vontade, né, de produzir arte se tornou um criador em potencial de videodança. Durante o ensino remoto me deu um novo dilema. Como é que eu vou trabalhar videodança com uma pessoa que não tem acesso à internet, que não acompanha as minhas aulas ao vivo e que só vai receber, né, tudo de maneira impressa? Então, como esses estudantes eles recebem blocos de atividades quinzenalmente, eu resolvi trabalhar em paralelo, né, com esses estudantes, com os estudantes que acompanham as aulas síncronas, dando orientações, né, apresentando a videodança para eles, falando do contexto histórico, né, de surgimento da videodança, para que eles pudessem entender, visto que eles não tinham tido contato nenhum, né, anterior com a videodança e que eles participassem, né, dando ideias para a produção desse roteiro, conhecendo um pouco a questão de enquadramento, de planos de filmagem, para que aí eles dessem sugestões para a produção da mesma para as pessoas que estão acompanhando as aulas síncronas, que mesmo não ligando, né, a câmera durante as aulas, eles se disponibilizaram para poder fazer essas filmagens, né, na casa deles. O que gerou também uma vontade de se aproximar. Ô, professor, eu quero gravar com fulano de tal, eu posso ir para casa dele? Eu falei, gente, a gente está numa pandemia. Eu sei que você quer muito ter esse contato, gravar, mas a gente pode ir buscando, né, alternativas de gravar com as pessoas que a gente tem na nossa casa, já que vocês têm vontade de dançar com outra pessoa, e buscando alternativas para fazer com que você se sinta mais próximo do seu colega. Afinal de contas, é uma criação, né, de vocês enquanto turma, porque eu dividi a turma em dois grupos, né, e cada grupo vai fazer a produção de uma, porque é, a gente está na pandemia, eles não vão ter contato com outras pessoas. É a primeira. Eu não disse antes, né, mas antes eu dava aula em outra escola que foi municipalizada. Então, antes da pandemia, eu trabalhei com videodança em outra escola. E essa é o primeiro, nessa escola que eu estou atualmente, é o primeiro contato que eles estão com videodança. Então, eu quis, né, que eles tivessem o apoio do grupo para poderem conseguir produzir, visto que é o primeiro contato deles. Então, a partir daí, né, eu comecei a dar as orientações sobre planos, alternativas para a produção de videodança, como eles poderiam fazer à distância, e até então a gente ainda está em processo, a atividade começou tem pouco tempo, a gente está em processo de construção do roteiro. E estou aguardando, né, os blocos de atividades com as sugestões dos estudantes que não têm internet, que não têm celular, para eles criarem algo em paralelo com as pessoas que têm acesso à internet. Então, essa foi a maneira, né, de incluir as pessoas que não têm esse acesso à internet com as pessoas que estão acompanhando as aulas síncronas. Antes da pandemia, já não era fácil, né, algo de ser abordado na escola, a videodança. Nem todo mundo tinha celular, quando tinha celular não tinha memória, a vergonha do corpo, não queria aparecer, o que fez com que no final todo mundo quis aparecer, né, no final da produção. Mas foi um trabalho, né, que foi desconstruído. Vamos filmar primeiro os pés. E teve também todo um trabalho, né, de entendimento de corpo para que eles pudessem perder essa vergonha de aparecer. Isso foi possível também por conta do contato presencial. E agora, na pandemia, eu estou fazendo um trabalho mais particular, conversando com cada pessoa no WhatsApp, visto que eu nunca vi esses alunos antes, é o primeiro contato que eu tenho ele na escola, e eles também não ligam as câmeras. Então, eu tenho procurado me aproximar, né, desses alunos por meio do WhatsApp, conversando, o que fez também com que a turma ficasse mais
interessada nas aulas pelo fato de eu me aproximar também deles enquanto professora e incentivar a produção da videodança. Tanto que muitos estão querendo, né, divulgar, querendo que várias pessoas possam também ter futuramente acesso a essas produções. Tanto que eu estou pensando depois em uma exibição, né, com o resultado das propostas feitas pelos estudantes. E quem sabe futuramente os estudantes que não têm acesso à internet vão poder também ver o resultado daquilo, das ideias, né, que eles disseminaram por meio da videodança. E é isso, pessoal. Qualquer coisa eu respondo pelo chat depois. Muito obrigada, Liara, por sua fala. Eu passo agora a fala para a Verúzia. Eu quero agradecer, né, esse convite, né, feito pela professora Doroteia e pelo professor Beto Basílio, né, nessa terceira jornada elétrica em dança digital. Estou muito feliz, assim, de ouvir, né, o trabalho da professora Aliere, né, Sampaio. Então, estou muito feliz, assim, de contar um pouco sobre o processo, né, do Online Festival de Dança Itacaré, que pude aprender um pouco, né, sobre esse mundo da dança digital. E eu estava conversando antes um pouco com o Beto, né, que assim, eu nunca, como é que é, né, assim, nós que nunca, né, fizemos dança digital, videodança, né, especificamente, né, eu, Verúzia Correia, que meu trabalho era outro, e por conta da pandemia, do acontecimento da pandemia, fui obrigada a conhecer um pouco desse universo tão conhecido desse domínio que vocês têm, né, de trabalhos, de estudo, de pesquisa nessa área. Então, eu sou aqui um pinguinho d'água aqui, né, contando um pouco desse repertório, desse envolvimento nessa área, ao qual muitos dos profissionais foram obrigados a entrar para viver, né? Basicamente isso, né? Tivemos que reorganizar os nossos fazeres, as nossas ações, para dar continuidade ao que a gente já estava fazendo, né, no modo presencial. E eu me deparei, o festival se deparou, né, no início da pandemia, já se reorganizando e pensando como iria se fazer, né? Porque eu acolhi um marketing digital, um profissional do marketing digital na minha casa durante o início da pandemia, né, o Rafael Ventuna. Então, nesse exercício, né, das nossas conversas e diálogos sobre, né, o que eu faço com dança, como é que é essa organização do festival de dança que acontece num quilombo urbano, né, no bairro Porto de Trás de Itacaré, e a gente está vinculado, né, ao Fundo de Cultura, que é o Eventos Calendarizados, que tinha a previsão de acontecer em 2020, mas por conta da pandemia, a gente não fez, né, esse projeto vinculado a esse fomento, né, do edital Eventos Calendarizados. Então, foi uma tríade que foi formada entre Verúzia Correia, diretora artística, o Gilmar Silva, que é o coordenador de produção, e o Ventuna, né, o Rafael Ventuna, que ele é ali o marketing digital. Então, a gente ainda sem saber o que é online, o que é offline, né, nesse mundo aí totalmente novo para a gente, e o Ventuna foi dando esse material para reorganizar, né, sabendo que a gente está numa cidade de turismo, e nosso trabalho sempre foi colocar o festival nesse lugar onde a população tem a força maior, né? Basicamente no bairro Porto de Trás, no Centro Cultural. Então, o Centro Cultural não seria mais a nossa base, né? Isso é a nossa preocupação, de como retirar, né, aquele centro cultural, aquele bairro que é tão forte para a gente simbolicamente, né, para mudar para outros espaços, porque a gente já não podia mais fazer aglomeração, né? Então a gente fez 3 planos, né? O plano A, que seria o presencial, ainda pensando que em novembro a gente poderia estar todo mundo junto, né? O segundo plano, o semipresencial, que é um trabalho remoto e presencial, e outro totalmente remoto.
né, no decorrer do tempo, a gente, quando veio o Aldir Blanc, eu reestruturei toda a organização, né, porque eu li o edital da Lei Aldir Blanc, e priorizei mais o formato estadual, né? Então a gente não estaria mais no âmbito, a convocatória não ia para o âmbito nacional, e sim para o Estado, valorizando sim os artistas, né, baianos, né, pensando nessa remuneração dos artistas baianos, basicamente isso, né, porque é importante frisar isso, né, eu não falo nem de viver de arte, né, como a gente coloca esse cachê, né, dessa reorganização para os artistas baianos, então a gente fechou nesse sentido, e a gente lançou a convocatória, né, e falando... E com muito medo, né? Porque a gente estava falando assim, a gente vai lançar uma convocatória a qual a gente vai convidar que grupos da Bahia venham até Itacaré, que fique 3 dias para uma gravação, que é a criação das danças filmadas. Então, a base, né? Foi esse nosso desafio. Será que a gente vai conseguir, né? E eu digo, né? Hoje a gente fez essa proposição no momento em que a pandemia não estava tão, né, no auge, estava com um grau bem menor, né? Digo que se agora acontecesse, eu não faria isso, né, nesse formato semipresencial, né, por questão de segurança mesmo de vida, né? Então a gente propôs uma relação de danças filmadas, ao qual a valorização da geografia da cidade, né, de Itacaré seria valorizada. E aí a gente foi pegando os pontos importantes da cidade, né, mas não com viés turístico, né, mas sim percebendo o contexto daquele espaço para a comunidade local, né? E aí a gente teve, né, o Gilmar Silva, que é o nosso coordenador, que é um morador que é um morador, que é um nativo de Itacaré, nos dando, né, toda a orientação à historicidade daquele espaço, também com o bairro Porto de Trás, também em conversa, né, falando da importância daqueles lugares, que ao mesmo tempo são complementares, mas são também conflituosos, né? Então, sempre nesse exercício, né, da história local, né, da cidade, para a gente também não perder, né? E que esses grupos selecionados iam dialogar com essa história local, né? Era importante também esse encontro, esse corpo que vem de fora, mas dialogar com a história e com corpos também que estão aqui também, né? E também esse era um desafio. E foi muito interessante porque a gente teve uma equipe grande, né? A gente só conseguiu fazer esse festival porque uma equipe grande foi montada. Então, a Vera Rabelo, ela fez um trabalho belíssimo de divulgação. A gente conseguiu 134 inscrições na Bahia toda, imagine. Cidades que a gente nunca chegou, né? Recebemos inscrições, foram 34 cidades da Bahia, né, totalizando 26 inscrições por vaga. Então, era 26 trabalhos para um entrar. Então, foi um desafio muito grande. A curadoria é composta por Arionilson Sá, que é o Xixito, o Magno da Cruz, que é o Miquiba, e Valmilson Péricles, e por mim. O que a gente fez? A gente não queria um trabalho pronto, né? A gente queria que aquele grupo que tivesse, é claro, o tema fronteiras, dialogassem com aquele espaço, que esses espaços que eu falei para vocês, né, pensando na geografia local e na história, né? Então, foi esse trabalho, um trabalho semipresencial, né, que teve um trabalho remoto e presencial, um trabalho híbrido desses encontros, né? Então, a gente montou um cronograma de distanciamento social. Cada grupo, no máximo, só poderia chegar em Itacaré, no máximo 3 pessoas por grupo. Então, se o grupo tivesse 10 ou 8 ou 5, só 3 que poderiam estar em Itacaré para fazer essas filmagens, né? Então, foi assim, um trabalho de muita organização. E esses grupos, eles não se encontraram. Por quê? Nós montamos um cronograma, uma planilha de 15 dias,
Então, 15 dias, cada grupo ia ficar 3 dias em Itacaré, fazendo essas gravações. Então, teve toda essa organização de logística, né? Então, a gente dialogou uma obra coletiva. Então, quem dialogava não era só Veruzzi, a diretora artística, mas também o fotógrafo e o editor, que é o Victor, né, Souza, belíssimo trabalho do Victor, né, um goiano cineasta, ao qual acompanhou e filmou todas as danças filmadas. Então, ele participou desse trabalho de criação, né, mostrando e falando toda a parte técnica, né, de filmagem, de roteiro, né, de iluminação, de set, né, que a gente tinha pouco conhecimento, né, eu basicamente, e também o Will, que é o fotógrafo estilo, também ali dialogando, pensando e já analisando com fotos e imagens ao qual a gente encaminhava e fazia. A gente também fez um mapeamento dessas locações e encaminhamos, né, para cada um, para já perceber a textura, dialogar figurino, modos, né, operantes ao qual esse corpo, esse gesto iria criar ali. Então, um trabalho prévio ali foi montado do dia 1º ao dia 15 de fevereiro, e quando chegou dia 16 de fevereiro, começa a chegada do primeiro, né, do primeiro grupo para aqueles 3 dias de gravação, né? Então, foi realmente um trabalho. Então, quando um sai, o outro chega. Então, nenhum grupo se encontrou ao longo, né, das filmagens. Então, foi bastante específico, né, com bastante cautela, né, uma equipe. E também tem uma coisa muito interessante, a gente também estava muito preocupada, né, o festival ele já está na sua 9ª edição, vai para a sua 9ª edição, por conta dessa reestrutura, né, tem os nossos parceiros que estão com a gente há muitos anos. Então, a gente também fez um trabalho de reorganizar a parte de produção, basicamente, e de colocar funções novas para cada um dos nossos trabalhadores, né? Porque também era importante também, né? Simplesmente a gente saiu do local presencial e simplesmente excluir aquelas pessoas que sempre acompanharam a gente, né? De que modo reorganizar esses trabalhos, esses profissionais, né? Para essa outra lógica, né? De composição digital, né? Também foi o nosso desafio também que a gente fez. Então, teve várias readaptações, né, dos profissionais ao qual já vem com a gente há muitos anos, reaprendendo algo para também estar nesse mundo de produção digital, né, da dança digital. Então, foi bastante importante. E o interessante é que todas as pessoas colaboraram, né? Todas as pessoas dos grupos estavam muito abertos, né? Os selecionados estavam abertos para criar esse novo projeto que era inusitado, né? Era uma obra coletiva que depois eu vou falar, que depois da ficha técnica foi muito difícil definir as nomenclaturas também, né? Foi difícil também, né? Quem é coreógrafo, quem é o roteirista, né? Quem faz parte, que produção faz o quê? A gente, no festival presencial, a gente tem muitas coisas definidas, né? Já está lá a nossa listinha de ficha técnica, e a gente teve que aprender muito, né? Então, foram os alinhamentos que o Victor, né, que é o cineasta, colaborou muito para o nosso entendimento dessas nomenclaturas e funções também, né? Pensar o roteiro também, né? Porque foi interessante, porque cada grupo também teve um roteiro, né, muito diferente, né? Tipo assim, o trabalho do Gil Taney, né, e do Aldrin, ele já veio com um roteiro muito definido, eles trabalham já com videodança há muito tempo, então foi muito mais fácil, né, para a gente ler o roteiro. E, claro que houve modificação na ação, mas aquilo já estava bem determinado. Teve trabalhos, né, que criou naquele momento, né, o roteiro foi criado naquele momento, né, a partir desse encontro também. Então, teve essas diferenças entre cada grupo, né? Então, isso também foi bastante interessante, né?
Que mais? E aí, a gravação, que eu acho que a gravação, o set de gravação foi muito rico, né? Cada dia a gente encontrava com um grupo que tinha expectativas, que tinha suas dúvidas. Então, foi importante também a gente analisar que mostrar uma outra Itacaré, né? Não um Itacaré para turista ver, mas a videodança nos proporcionou isso, né? Essa reorganização, essa adaptação. Mas aí tem questões, né, muito interessantes que foi na montagem da programação, né? A montagem da programação foi muito desafiadora, né? Hoje eu acho que foi interessante, mas tem algumas críticas mesmo, porque a gente amadurece, né? Eu optei mesmo, assim, pro plataforma Simpla, que eu adoro, que é ingresso, justamente para manter, né? O que é um festival, né? O festival você tem que ir lá pegar o ingresso, tudo bonitinho, tudo certinho, naquela hora certa. E eu falei, não, né? Eu como diretora artística, não, eu quero, né, que os participantes do festival peguem lá o ingresso, houve a exibição do filme, né, que foram 7 danças filmadas, resultou em 7 danças filmadas, mas a gente também viu também uma questão muito séria, que foi o domínio do equipamento, né? A gente sabe que a gente faz um festival modo presencial muito para a população do bairro Porto de Trás, para as crianças do bairro Porto de Trás. E a gente viu que essa acessibilidade ela não aconteceu no modo online, porque devido ao que a Lieri mesmo falou, né? É a condição da internet, a qualidade, né, do aparelho ao qual as pessoas, né, muitas vezes não têm esse acesso, né? E até no final, depois, a gente falou, tá, mas como organizar isso, né? O que o festival fica e o que o festival dá, né? E foi, enfim, mas depois a gente pode conversar sobre isso. Parei, né? Então tá. Então acho que eu finalizo aqui. Pronto, então, Verúzia, também te agradeço bastante pela sua fala. Tanto você quanto a Liari trouxeram falas muito potentes, né? Compartilhando essas experiências, e a gente consegue sentir, né, o que vocês estão trazendo, porque é algo que a gente está vivenciando também, né? Todos estamos passando por isso, docentes, estudantes, artistas. E aí agora a gente vai só para uma rodada de algumas perguntas, né? Algumas questões. Eu acho que é bacana a gente ter esse momento. Beto, eu passo a palavra para você, se você quiser começar, fique à vontade. Eu adorei as falas de vocês, porque elas encaminham um pensamento, né, de que essa vida online, não a vida que a gente está tendo agora, de fazer tudo online, mas de produzir, né, produzir dança, discutir dança, fazer dança, né, ela parece ganhar uma outra dimensão a partir de agora, né, você, Verúzia, que falou que não tinha intimidade antes com tanta coisa, agora já sabe tanto, já participou, já produziu, e eu acho isso muito rico. A Liari também envereda pelo caminho da educação, que é também muito rico, né? Porque a coisa da imagem parece que seduz um pouco o adolescente, o jovem, né? Por mais que tenha vergonha, por mais que tenha os seus medos, suas questões pessoais, individuais, eu acredito ainda que a falta de acesso ainda é um problema. Mas escutando as falas de vocês, eu fico pensando assim, ó, enquanto prática de dança, a prática mesmo, né, da gente que foi criado numa sala de aula de dança, né? O que se ganha, o que se perde na produção e divulgação da videodança. Eu estou chamando seus trabalhos, Léo, de videodança, mas pode ser dança para tela, cine dança, porque é muito rico que eu percebi ali, do tanto que eu assisti, que tem uma dimensão muito maior do que o que a gente está acostumado a produzir. Mas o que se ganha e o que se perde? Eu acho que ganha, eu acho que o que se perde foi nesse sentido dessa acessibilidade, né? Desse domínio com a máquina, com os aparelhos, né? E a acessibilidade mesmo à internet, né? Eu acho que o que se perde, na verdade, é basicamente isso, né? Porque também tem esse contexto também, depende do contexto ao qual um festival, um produto artístico, né? E eu falo um produto artístico, eu falo do festival de dança, que para mim é um produto artístico, está inserido, né? Está inserido no bairro Porto de Trás, um quilombo urbano, né? Então ele tem essa característica.
né? Então, assim, para a gente, a população de Itacaré foi que menos viu o festival. Se a gente for lá nos algarismos, né, que é nos números, né? A população de Itacaré foi o que menos viu. Então, isso nos incomoda nesse sentido, né? Não que seja positivo ou negativo, mas a nossa função nesse momento, né? Quando se criou, né, esse trabalho de descentralização, de colocar a arte no local, né, no espaço que é um espaço invisibilizado, né? Então, nessa questão, a gente perde, né? Mas também a gente ganha porque esse filme, essa história dessas 3 senhoras que conta a história do Porto de Trás, ela vai para o mundo, né? Então a gente ganha essa expansão, a gente ganha esse Itacaré que é mostrada de uma outra forma, que é através da dança, né? Itacaré com a dança, né, desse espaço que é dito para turista ver, mas que tem questões ali, né, de tensões e de beleza e de posição muito rica, que a dança é que apresenta. Então a gente ganha essa expansão, né, Beto? Eu quero responder também. Eu acho que um ganho, né, para os professores em geral foi esse desejo de se reinventar. E eu espero que também esse desejo de se reinventar, né, permaneça quando a gente puder se encontrar presencialmente, porque a pandemia fez com que todo mundo saísse da sua zona de conforto e pudesse, né, trazer aulas mais dinâmicas, que pudessem gerar, né, atração para esses jovens, como o Beto falou, né, o vídeo é uma coisa que, quando eu comecei a abordar esses aspectos, eu percebi, né, a transformação dos alunos em quererem participar. Acho que a perca, né, que a gente teve é esse contato com o outro, tanto que eles ficam o tempo todo. Eu quero ir para casa de fulano de tal para poder gravar com fulano de tal. Então acho que isso foi o que a gente mais perdeu, foi esse estar com o outro, né, que faz toda a diferença. Mas esse desejo de se reinventar foi algo que surgiu aqui durante a pandemia e que eu acho que foi algo muito positivo e que, se permanecer, né, no momento em que a gente puder se encontrar presencialmente, acho que vai levar, né, tanto as produções quanto os planos de aula, né, para outro nível. Pois é, Aliara, vocês trazem essa experiência, né, e a gente fica pensando, porque ou você se virtualiza nesse momento, ou você não existe. Estamos fazendo aqui uma mesa que, claro, sendo do elétrico, desde a primeira jornada, nós poderíamos fazer assim, né? Nós do elétrico estamos acostumados a utilizar essas tecnologias. Para muitas pessoas isso não era uma realidade, né? Principalmente se a gente pensar nesse campo educacional, né, no campo da produção artística, tanto que a gente dá um nome específico, né? Os artistas da mídia, né, os artistas dos multimeios, né, como se fosse uma categoria separada por utilizar essas tecnologias, e agora a gente viu que todo mundo teve que entrar nisso. E é muito bacana ver como vocês falam, assim, da adaptação que foi necessária, porque, de alguma forma, as TIC, né, as tecnologias da informação e comunicação, de uma forma geral, fazia parte da nossa vida, mas essas tecnologias da imagem, especificamente, nem sempre. A Liara começou a falar, eu acho que é um ponto que é bacana a gente conversar. Vocês acreditam, por essa experiência que vocês tiveram, né, que vocês estão tendo, tanto no ensino remoto de dança, da criação em dança remota, virtual, seja do festival ou de outras produções artísticas, vocês acreditam que isso traz possibilidade de continuidade para explorar essas novas formas quando a gente voltar para o presencial? Ou vocês acham que, especificamente no campo da dança, né, tanto como eu falei, ou no aspecto educacional ou artístico, isso tende a ficar só nesse campo emergencial, como algo pontual que foi necessário para esse momento? Bom, então, eu acredito que no campo, né, da dança dê para levar sim para o ambiente escolar, porque é algo que eu já fazia antes da pandemia. E também pelo fato, né, dos estudantes não terem acesso a alguns tipos de tecnologia, eu levava, né, para o ambiente escolar, então isso até se tornava mais fácil de trabalhar, né, com as TICs no ambiente escolar, porque eu levava, né, até os estudantes. Então, acredito que era algo que eu já fazia antes e que dê para permanecer, que a partir, né, das experiências que eu tive durante a pandemia, eu estou pensando em possibilidades, né, de reformular essas práticas quando retornarmos ao presencial. Em termos, né, do festival de dança, eu acho que é
agregou, né, conhecimento, né, Doroteia e Beto, né? Então, a gente já pensa, assim, as pessoas me cobram, né? Vai ter que ter dança filmada sempre no festival, mesmo que presencial, né? Então, são essas questões, né, que antes a gente colocava uma videodança ali, uma videodança aqui, mas essa produção, né? De como assistir, como fazer, como transmitir, né? E o mais importante é essa velocidade da expansão territorial que a videodança traz, né? E é importante e criativo também, né? O coreógrafo que é um roteirista também, o editor que é um coreógrafo, né? Que muda essas funções tão definidas para a gente quando está lá, né? No campo presencial, né? Eu vi o Victor muito envolvido, um cineasta que nunca tinha dançado, né? Encantado com os nossos fazeres e ao mesmo tempo a gente aprendendo com ele e ele aprendendo com a gente. Né? Então, eu sinto que reorganizações do Festival de Dança Itacaré vão ter que ser feitas por conta dessa demanda e desse aprendizado mesmo, né, que tivemos. Então, Veruzia, você traz essa questão, né, da expansão, e eu gosto muito desse termo, né, de expansão, desses campos expandidos, esses espaços ampliados, né? E assim, como vocês veem, tanto você quanto a Liari, né, como é que vocês veem essa questão da implementação da Lei Aldir Blanc, né, com o programa, né, Aldir Blanc Bahia, né, a realização dessas chamadas públicas da Secretaria para a produção de dança nesse contexto de pandemia, mas que também é um contexto tecnológico, né? Como isso contribuiu para essa expansão desses novos artistas visuais, desses meios tecnológicos, né, dessas novas produções. Houve uma mobilização, né, da sociedade civil muito grande, né, quando a gente se viu, né, sem possibilidade de trabalho, né, Doroteia. Então, a lei Aldir Blanc, ela veio justamente para darmos continuidade ao que a gente já vinha fazendo, agora é claro, em um outro formato, né, em um outro ambiente. Né? E foi desafiador, porque tivemos que aprender a nos reunir, né, em modo remoto. E não só estou falando nós artistas, né, mas houve uma classe que nunca teve acesso ao financiamento cultural, isso eu digo dos pequenas cidades, especificamente em Itacaré. Então eu trabalhei na comissão, né, de cultura, especificamente de Itacaré, que tivemos todo um trabalho de reorganização junto com a Secretaria, né, Municipal, né, com a Prefeitura e a Secretaria Municipal de Cultura, nessa reorganização e distribuição de verba. Então, foi um trabalho muito árduo e que temos que dar continuidade, né? Porque esse fomento à cultura, né, o Plano Nacional de Cultura, o Plano Estadual de Cultura e o Plano, e o Plano Municipal de Cultura, ele precisa ser implementado, porque a gente ainda não tem uma política pública, né? Eu acho que a Lei Aldir Blanc vai sinalizar e dizer para a gente assim, ó, a gente tem muito o que fazer, né? Porque verba, ela existe, mas a gente precisa construir ferramentas, políticas públicas para que esse direito garantido por lei chegue aos artistas e os produtores e fazedores de cultura, né? Então, acho que a gente está aí numa ponta aí do iceberg, né, para a gente poder trabalhar em função nessa implementação do plano, né? Aí eu digo que a gente pode ir pequenininho no plano municipal de cultura, cada cidade, aí estimular os seus conselhos municipais, né? Porque é só na base que modifica as nossas questões, né? Então, acho que por isso que a gente conseguiu esse feito, porque a base ela foi estimulada, e a gente precisa dar continuidade a isso, né? E isso não é um trabalho fácil, isso é um trabalho muito difícil, porque
construir uma rede de profissionais mesmo, né? E que mesmo não dialogando, né, com os mesmos modos, os mesmos pensando, mas naquele momento a gente precisa construir algo em comum, né? E essa lei, né, foi algo muito positivo também, porque possibilitou eu conhecer vários artistas da minha cidade que eu não conhecia o trabalho antes, e também me chamou a atenção para outro ponto, que esses artistas eles não tinham, né, o costume de escrever para editais, né, escrever nessa linguagem formal, preparar essa proposta. O que levou a eles me levou também, né, a refletir sobre o preparo dessas pessoas para participar desses editais que muitas vezes não são aprovados também por esse preparo, né? Teve gente que me procurou também ajuda para preparar essa proposta escrita, e que é algo que acho que vai despertar não só o olhar, né, do artista para essas propostas formais, porque quanto mais propostas formais eles tiverem, acho que vamos, né, nos fortalecer enquanto categoria, porque, como eu disse, eles são da minha cidade e eu não conhecia as propostas deles. E essa lei, né, possibilitou, né, que por divulgação virtual, né, dessas informações, com que eu conhecesse também esses trabalhos desses artistas. E como foi tudo ao mesmo tempo, muitos que foram se jogando em vários editais acabaram até ficando sobrecarregados, mas ainda assim é algo positivo, né, porque eles estavam sem fonte de renda. Eu fico muito feliz de estar com vocês aqui agora, agradeço a participação de vocês, e por enquanto é isso. Então, minhas queridas Verúzia, Aliari, em nome do Elétrico, nós agradecemos imensamente a presença de vocês. Foi uma grande alegria, uma honra ter vocês aqui na nossa terceira jornada elétrica. Beto, obrigada pela companhia, pela parceria na organização e na mediação dessa mesa. E para os que estão nos assistindo, daqui a pouco, às 19 horas, temos uma mostra de videodança e videoarte como parte da nossa programação.